O pensamento agora tem trilha sonora. Agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Audioblog. Audioblog. Muito bem, a AJOT, Associação Joinvilense de Teatro, traz a partir de segunda-feira, ou seja, dia 25, é isso, muito bem, o projeto Teatro Invade. As apresentações acontecem entre os dias 25 e 31 de outubro. Leia a primeira pauta, Ana Paula Peixe. Depois você fala, Ana Paula Peixe. A proposta... Não, na verdade eu acho que eu errei. Eu deveria ter colocado a data ali naquele momento. Não, você é ótima, você não erra. Não, eu acho que não é justo. Não, eu acho que eu errei. Não, eu acho Ai, meu Deus, não está. Eu acho que não 2 errou, horas depois. Eu acho que as coisas não funcionam dessa maneira. E nós estamos com ela, Daniele Pamplona Soares, que é atriz formada em artes cênicas pela FAP, a Faculdade de Artes do Paraná. É ex-integrante da Faunos Companhia Teatral e atual diretora e proprietária da Casa do Teatro, junto com o seu marido e também ator Odley Soares, é isso? É isso aí. Marcelo de Mello, seja bem-vinda, Dani. Obrigada, boa tarde a todos. Eu já assisti algumas produções da Dani, realmente o pessoal aqui que está aqui é talentoso. Marcelo de Mello, produtor da Companhia Atos Teatro, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Audioblog. E Eduardo Campos, esse rapaz com cara de 17, mas que não tem 17, porque ele já é graduado em Economia pela Univille, é ator desde 99 e trabalha na Dionísios Teatro desde 2002. Olá, tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Ele dirige o grupo de teatro Bytes e Parafusos da Sociesc e ministra aulas de teatro no curso livre de teatro da Dionísios. Ele também ganhou o prêmio de melhor ator no 33º Festival de Teatro de Pindamonhangaba em 2009, como melhor ator no 3º Festival de Teatro de Rua Estênio Garcia em Espera Feliz, Minas Gerais em 2007 e melhor ator coadjuvante no 2º Festival de Teatro de Rua Estênio Garcia em Minas Gerais de 2006. O currículo é extenso, hein, Eduardo? Isso é resultado do trabalho da companhia. Que coisa a gente fantástica. Vem batalhando bastante tempo. Vocês que são atores, vocês sempre sentiram isso desde criança? E você que é produtor da companhia Atos, Marcelo, como é que vocês sentem essa coisa do teatro? Bom, é uma coisa que acontece há muito tempo? Não, eu não sou ator. Eu tenho uma história de resgate. De produção, tá? Entendi. Isso, minha história de resgate. Eu, de profissão, sou engenheiro mecânico. Tá? Então, durante um tempo eu comecei a ter todo esse trabalho e eu acabei deixando a carreira e me dedicando ao teatro, principalmente à produção. Atos tem uma cruz. É gospel? Não tem. Teve uma origem e essa origem acabou se dissociando. Não tem nada a ver com gospel, necessariamente, com religião. Não, um teatro bem aberto. Nossa pesquisa hoje, inclusive, é em cima de dramaturgia brasileira do século XIX e com aqueles velhos escritores, dramaturgos que nós estamos trazendo para o conhecimento pessoal. Então é o Eduardo e a Dani que vão me dizer, a Daniele Pamplona, que vão me contar como é que surgiu essa questão de ser ator. É uma coisa que... Porque geralmente quem tem talento artístico é desde criança, já faz show pra família, já quer se aparecer, já faz um palco, já põe a fantasia da Mulher Maravilha, já, sabe, Xuxa, da mãe, né? Essa coisa de por Grayskull She-Ra, né? Aquela coisa, me apresenta pro He-Man e tudo vira microfone, né? Tudo vira microfone, escova de dente, aquela coisa. Me conta como é que é isso, a minha história é super por aí, assim. É bem por aí. Tá eu sempre fui aquela menininha na escola que gostava de aparecer. E desde os 6 anos a minha mãe fala que eu decorei 2 páginas sem saber ler direito de um discurso pra falar pra turma inteira, quase na pré-escola, assim. Don't cry for me, Argentina. E daí mudei de cidade, como morava num lugar que não tinha criança, minha mãe disse, vou botar você no teatro. Vai fazer teatro na Casa da Cultura, foi lá em Rio do Sul, né, eu morava lá, pra ficar lá brincando e fazendo umas coisas e fazendo amizades. E foi muito engraçado porque eu entrei numa turma de adolescentes, eu tinha 8 para 9 anos e não tinha teatro para criança. E eu entrei e comecei, e sempre foi assim, eu sempre tava com o pessoal mais velho do que eu. Quando vim pra Joinville fazer a companhia da Univille, né? Entendi. Participei por anos, eu tinha 15 e o pessoal era todo mundo maior de 18. Vocês consideram precoce? Eu acredito que sim. Eu sempre fui precoce. Aos 15 eu sentava nas mesas de 30, eles ficavam me olhando. Não, mas você deve ter uns 18. Não, eu tenho 15, eles ficavam chocados. Eu também sempre fui precoce. Eu tive uma experiência... Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu vi muito pouco do teatro e eu tive uma experiência muito rica. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui a São Paulo e assisti o Marco Nanini fazendo Burguês Ridículo. Foi a minha
oficial primeira vez Começou de bem. teatro, né? Então pra mim foi um impacto muito forte. Eu fiquei sentada com o olho desse tamanho aberto, muito aberto, né? Petrificada, assim, olhando o Marco Nanini no Burguês Ridículo, que é uma peça que tira sarro exatamente dessa questão da burguesia, né? Então ele faz um paradoxo entre a burguesia e a aristocracia. E aí os aristocratas que estão empobrecendo, deve ter referência à França e várias outras situações, várias outras sociedades, mas enfim, a aristocracia começa a tentar ensinar um burguês que tem dinheiro, mas não tem classe. Então é muito engraçado como ele desenrola isso. Eduardo, me conta a sua experiência com a arte, com ser ator, com o teatro, como é que isso começou? Pois é, então, eu sempre fui muito tímido, então eu tinha essa coisa de fazer teatro, fazer em casa, vamos fazer Chapeuzinho Vermelho, daí a gente incomodava os pais, mandava todo mundo parar o jantar, não sei o quê, pra gente apresentar e tal, mas sempre fui muito tímido, eu entrava em cena pra brincar disso e ficava todo vermelho, ainda hoje, em alguns momentos. E aí tinha essa coisa, talvez queira ser ator, mas não é como aquele desejo, eu quero ser astronauta e tal, desde pequeno, né? Aí comecei a fazer teatro na escola, inclusive que você falou da Cruz, né, da Atos. Eu acho que quem começa em teatro ou começa na igreja ou começa na escola, né? É sempre assim. E aí eu comecei na escola e aí fui fazendo teatro, fui gostando e tal, aí comecei a me envolver com a Dionisos Teatro, que é a companhia. Algumas pessoas já são mais curiosas, elas querem, que legal, entender como é que é. isso. Tanto nesse projeto a gente tá passando por uma coisa mais ou menos assim, que a gente tá ensaiando no meio da rua. Ai, que delícia. E as pessoas param pra assistir ensaio. Quem trabalha perto tá parando pra... tem algumas pessoas que intervêm, a gente brinca com essas pessoas e elas têm uma coisa... Mas vocês estão exatamente esperando a intervenção das pessoas, né? Vocês esperam isso? O teatro de rua tem essa na verdade, objetivo, né? se no ensaio acontece isso, já é positivo, né? É muito bom. E é interessante porque durante o ensaio tem todo aquele trabalho de direção, então mais pra cá, fala mais alto, mais pra baixo, faz mais intenção. Então vocês se aproximam até da produção pra entender a mecânica do teatro. Exatamente, e é interessante que passa a ser didático esse ensaio na rua. Muito legal. Porque nunca o pessoal tem chance de ver. Geralmente ele vê um trabalho pronto em palco. Ou seja, é uma quebra de preconceitos e de limitações desse conhecimento. E é interessante até como o pessoal aproxima depois, para conversar depois, principalmente por causa dessa quebra. Ele vê um processo de criação. Né? É fantástico. Na verdade, essa questão da intervenção urbana é uma coisa que já existe há muito tempo. O próprio Circo du Soleil nasceu desse contexto, que é uma das maiores companhias de circo, e tem uma atuação teatral muito forte, de uma coisa cênica muito forte, né? Maquiagem, produção, figurino, enfim. Eu assisti o Circo du Soleil em Curitiba, foi uma experiência singular. E já existiram outras intervenções, a própria Cow Parade, onde os artistas colocavam vaquinhas em tamanho real, só que algumas cobertas de brilhantes, da H. Stern, por exemplo, outras pintadas lá pelo Romero Brito, enfim, são vários artistas que fizeram arte, e isso foi colocado no meio das calçadas das grandes capitais do mundo, Tóquio, Paris, Nova York, São Paulo. Eu vi a Cow Parade em São Paulo, e agora o MASP está colocando réplicas de grandes obras nas calçadas ao redor do MASP, na Avenida Paulista, para que as pessoas possam ter acesso à arte. Então a gente vê que essa iniciativa de vocês, exatamente por esse contexto histórico que eu estou falando e cultural, é algo muito importante para Joinville. A inspiração do projeto, a ideia, partiu de conceitos do teatro ambientalista de Richard Schechner. Richard Schechner, que se relaciona com o uso de espaços alternativos, característica de vários grupos teatrais independentes do século XX. O processo de construção para as apresentações constitui essencialmente em pesquisas históricas e literárias, com o diferencial de cada companhia, além de muitas horas de observação nesses lugares, ou seja, nos lugares em Joinville, onde vão ser feitas as intervenções. O projeto conta com a participação de 7 companhias: a Dionisos Teatro, Navegantes da Utopia, Família Chugabum, é isso? Legal, eu gostei desse nome, Família Chugabum. Adolo. Companhia Vai de Teatro, Estúdio em Cena e Faunos, Companhia Teatral. E o Atos Teatro também. Atos Teatro também. A gente foi buscar histórias, né? A princípio a gente começou mandando e-mail, pedindo no jornal mesmo histórias da Rua das Palmeiras. E a gente teve poucas histórias vieram.
E aí a gente, buscando essas histórias, a gente encontrou essa história desse menino, que era um menino que gostava de uma palmeira, criou uma relação com uma das palmeiras. E depois, quando ele estava com 12 anos, ele foi embora. Foi para a Alemanha, que a família era da Alemanha. E aí, quando ele completou 80 anos, ele voltou para Joinville para rever a palmeira amiga dele. Ele fez questão, ele veio para cá de volta para rever, porque a família toda foi para a Alemanha, não ficou ninguém aqui. Mas ele voltou para Joinville para apresentar a esposa, os filhos, para mostrar para eles a amiga dele. Que coisa fantástica. São 7 companhias e cada companhia tem o seu processo criativo, a sua linguagem. Né? Então, por exemplo, a Dionísio trabalha muito com a memória. A Atos já trabalha com literatura, né, do século XIX, com dramaturgia, né, mais clássica e tal. Daí tem, por exemplo, a proposta da Companhia Vai, que já é uma proposta bem diferente, bem contemporânea, de grande invasão mesmo. Tem quase 20 pessoas em cena, no Dante, que é do Último Dia. Né? Tem a proposta da Daiane, que é o último trabalho vinculado pela Faunos, que tem tecnologia, né? Também é uma proposta bem contemporânea. O pessoal da Shugabum já trabalha com uma coisa mais voltada para o teatro, falando do meio ambiente, esse tipo de preocupação. Quem vai pro Shopping Miller? Vai a proposta da Daiane, que é o último trabalho vinculado com a Faunos, é na frente do Ponto Frio, da loja do Ponto Frio. Ela vai usar os televisores de lá, inclusive, uma interação bem... Uma coisa mais tecnológica, mais contemporânea. 30 minutos, é algo bem dinâmico mesmo. É na rua, né? As pessoas que estão passando, que estão ali, elas são pegas e acontece e de repente aquilo acabou. Dissipa, é muito efêmero. Aconteceu e... O teatro de rua tem uma característica, que ele tem um enredo, tem toda uma dramaturgia própria, mas ele tem não só contar a história, mas tem a história do passante, né, do espectador casual. Ele passa, então ele perde o começo, então ele vai embora antes, perde o fim, mas sem com isso deixar de usufruir do espetáculo. É bem interessante. Fantástico. O teatro de rua, ele tem todo diferente por causa disso. Na proposta já, a gente fez já uma gravação de entrevistas com os grupos, falando sobre o processo criativo. A gente vai filmar trechos das apresentações e entrevistar o público para eles darem a opinião de como foi e tudo mais. E esse material vai ser produzido, vai ser lançado como documentário e espalhado para o estado inteiro de Santa Catarina, estimulando outras cidades a fazerem suas invasões e mostrando a cena teatral joinvilense. E o grupo já... E a gente fala tanto que Joinville carece, que precisa, né, ter mais movimentos assim. As pessoas reclamam. Então, gente, é o momento de prestigiar, né? É o momento de participar, é o momento de ver, de conferir. E porque não é sempre que tem, né? Então, é o momento de marcar uma das datas, pelo menos ali, né? uma. Ver a tua disponibilidade, talvez não tenha quase uma semana de todos, evento, né? Mas são vários horários, entre meio-dia até as 18 horas, então... É central, num horário bom, né? Então as pessoas têm que participar, têm que prestigiar. É o momento. Então, o projeto tá de parabéns, foi super organizadinho. Agora eu queria falar com eles, principalmente com a Daniele, que é a produtora. Há dificuldade de captação de verba, há dificuldade de apoio, porque pelo edital a Beth Anderle. Não, Elizabeth Anderle. Elizabeth Anderle. Estímulo à Cultura, Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e apoio do Governo do Estado de Santa Catarina. Como é que foi? Me conta como é que é escrever um projeto desse, conseguir apoio para um projeto desse. Pois é, a gente montou uma comissão na JOT para escrever esse projeto. Inclusive o Marcelo e o Eduardo estavam nessa comissão. E eu fiz a escritura final, o orçamento, essa parte. E por coincidência, além de eu ser a produtora do projeto, os dois aqui são os dois tesoureiros da JOT. Então eles aqui lidam com o dinheiro, né? Ai. Então a gente tá sempre em comunicação. Pela formação, né? Pela formação, porque ele é economista, administrador. E engenheiro, então a gente, depois de aprovar o projeto, a gente aprovou uma verba bacana, foram 50 mil reais para poder realizar o projeto. Só que daí veio toda a parte burocrática de liberação dessa verba. Foi aprovado ano passado, a gente estava planejado para acontecer em abril esse evento já, no início do ano. Só que não veio a verba e a gente ficou esperando, daí veio uma parcela, daí a gente ficou com medo, não sabia se vinha a segunda, então não dava para fazer só com a metade do dinheiro, porque não ia dar para tudo. Daí a gente esperou e foi esperando, daí veio a segunda e a gente conseguiu organizar. E o Blog volta na segunda-feira. Até mais. Tchau.
Você ouviu? Audioblog. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog. Com Ana Paula Teixeira, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Programação musical Jay Alan. Audioblog.